A história de Andrés Escobar, ela vai muito além de uma simples tragédia do futebol, sabe? É, na verdade, uma história profundamente humana, sobre um herói, um erro e como uma nação inteira foi abalada até as suas estruturas. Vamos juntos entender como tudo isso aconteceu. E a gente começa com essa citação que é bem forte, porque foram as palavras que o próprio Andrés Escobar escreveu para a nação dele, logo depois do momento mais difícil da sua carreira. Mal sabia ele que essas mesmas palavras acabariam definindo o seu legado, da forma mais trágica que se pode imaginar. Para a gente entender o tamanho do impacto da morte dele, primeiro a gente precisa entender quem ele era. E Andrés Escobar era, acima de tudo, um cavalheiro. Ele era conhecido como El Caballero del Fútbol, ou o Cavaleiro do Futebol. E olha, esse apelido já diz tudo. No mundo do futebol de alta pressão, que muitas vezes até meio brutal, o Escobar era um ponto fora da curva. Ele se destacava pela calma, pela técnica elegante e pelo respeito ao jogo. Ele era a personificação da classe. E não era um jogador qualquer, não. Ele era um pilar, capitão da seleção, ídolo no Atlético Nacional, campeão da Libertadores, um verdadeiro herói nacional. Um símbolo de esperança e orgulho para uma Colômbia que, naquela época, vivia tempos bem turbulentos e via no futebol uma rara fonte de alegria e união. Mas o Escobar não estava sozinho nessa. Ele era, na verdade, a base de um time cheio de talentos. Uma geração de ouro que carregava nas costas as esperanças de um país inteiro. E que geração era essa? Tinha o Valderrama, com aquela cabeleira icônica e os passes geniais, a velocidade imprevisível do Asprilla, a força do Rincón. Sob o comando do técnico Maturana, eles jogavam um futebol lindo, pra frente, cheio de confiança. E aí veio o momento que definiria essa geração. Um jogo decisivo em Buenos Aires contra a gigante Argentina. A pressão era absurda. A Argentina era praticamente invencível jogando em casa nas eliminatórias. E para botar mais lenha na fogueira, o próprio Diego Maradona provocou a Colômbia antes do jogo, basicamente dizendo que existia uma hierarquia. A Argentina no topo e a Colômbia estava lá embaixo. O placar final daquela partida, 5-0, uma goleada histórica. Só que não para a Argentina, para a Colômbia. O resultado foi tão, mas tão impressionante que a própria torcida argentina no Monumental de Núñez, num gesto raríssimo, se levantou para aplaudir o time colombiano. Eles sabiam que tinham acabado de testemunhar algo especial, um verdadeiro espetáculo. Então, o ponto central é esse. Depois daquela vitória, a expectativa foi para a estratosfera. A Colômbia não era mais uma surpresa, era uma potência. O próprio Pelé chegou a dizer que eles eram favoritos ao título da Copa de 94. Mas, como a gente sabe, o sonho estava prestes a virar um pesadelo. A Copa do Mundo, nos Estados Unidos, seria o palco de uma virada trágica no destino daquela equipe. O torneio começou mal. Uma derrota inesperada para a Romênia colocou uma pressão gigantesca no time. O jogo seguinte, contra os donos da casa, os Estados Unidos, virou uma questão de vida ou morte para continuar sonhando com a Copa. E então, aconteceu. Aquele lance que se repetiria na cabeça de todo mundo. Um cruzamento americano rasteiro, um movimento de puro instinto de um zagueiro dedicado tentando fazer o seu trabalho. Escobar dá um carrinho para interceptar, mas a bola bate na perna esticada dele, muda de direção e rola, quase que em câmera lenta, para o próprio gol. Um acidente trágico. O placar final, 2-1 para os Estados Unidos. Aquele gol contra selou o destino da Colômbia. A geração de ouro, os favoritos, estava fora da Copa do Mundo logo na primeira fase. Escobar voltou para casa, para uma Colômbia de coração partido. E só 10 dias depois, a tragédia do esporte se transformaria numa tragédia nacional de proporções que ninguém podia imaginar. Em Medellín, sua cidade, ele decidiu sair com os amigos, mesmo contra o conselho de gente próxima. E no estacionamento de uma boate, ele foi abordado por um grupo de homens. Andrés Escobar foi baleado 12 vezes. E num dos detalhes mais cruéis e arrepiantes dessa história toda, testemunhas disseram que o assassino gritava "gol" a cada disparo. Uma imitação macabra de um narrador de futebol ligando o assassinato diretamente ao que tinha acontecido em campo. Mas por quê? Bom, o motivo exato nunca foi 100% comprovado, o que reflete a complexidade e a violência da Colômbia daquela época. Uma teoria diz que foram os grandes sindicatos de apostas ligados ao narcotráfico que perderam milhões. A outra, que é a mais aceita oficialmente, sugere que foi o resultado de uma briga que saiu do controle depois que Escobar pediu respeito ao ser provocado pelo gol contra.
O assassino era guarda-costas de membros de um cartel, o que só mostra como o futebol e o mundo do crime estavam perigosamente conectados. E tudo isso nos traz de volta ao começo, àquelas palavras que o Escobar deixou, palavras que se tornaram um testamento do seu caráter e um chamado para sua nação. A vida não termina aqui. Foi essa frase que ele publicou num jornal colombiano depois da eliminação. Era um apelo à calma, à resiliência. Uma mensagem de que, apesar da decepção imensa, o país precisava seguir em frente. E sem querer, essa frase virou seu epitáfio. Apesar da tragédia, o legado dele continua vivo. O funeral do Escobar parou o país, levou mais de 120 mil pessoas para as ruas. Hoje tem uma estátua dele em Medellín. E talvez o mais importante de tudo, a família dele transformou a dor em propósito, criando um projeto que usa o futebol para ajudar crianças. A história do Andrés Escobar, ela é muito maior que o esporte. Ela nos força a encarar uma pergunta bem incômoda, que ecoa até hoje. Afinal de contas, qual é o verdadeiro custo de um jogo?